Acabei de sair da casa da minha mãe, deixei ela lá na casa da minha irmã. Ixi, tô com a seta ligada. Aí eu tô indo lá na van pagar a conta. Com uma dor de cabeça que eu tô. Uma enxaqueca, acho que eu acordei muito cedo hoje pra poder fazer a prova. E eu tô com um pouco de enjoo. Daí até minha mãe, que eu queria, né, que eu passasse na casa da minha irmã, eu falei, nossa, eu nem vou, porque senão eu vou perder tempo. Daí a van fecha e eu fico sem poder pagar minha conta. Aí vira um mês, né? Aí pagar juros. Ela falou, tá bom. Aí deixei o perfume que meu filho deu pra ela, perfume bom que ela abriu. Escolheu Tchu Anchu. Mulher do carro do lado ali passou com tudo na minha frente. Saiu ali da esquina e entrou com tudo. Aí tive que segurar o carro e ainda depois ficou me tesourando aí onde que eu parei. No semáforo, eu fiquei presa, não deu tempo de eu passar. Porque ela passou, olha lá, tá por assim, ó. Tá querendo eu passar sem dar o sinal pra ela. Pronto, gente, cheguei na van. Agora eu vou lá pagar minha conta. Porque senão meu marido vira uma onça comigo, porque ele fica me chamando de caloteira. É que eu enrolo mesmo de pagar. E esses dias foi muito corrido pra mim. Fora, né, a cirurgia do meu marido, da minha mãe, depois meu filho veio e tal. E aí, né, fica tudo muito corrido mesmo. Meu marido não quer nem saber. Ele fala, olha, quem é bom pagador, larga tudo, vai correr, vai pagar. Ele me provoca, gente. Meu marido é terrível. Pensa, ele me provoca. Não quer nem saber. Nossa, que dor de cabeça que eu tô. A cabeça tá doendo muito. Vocês acreditam nisso? Não sei porquê, mas tá doendo. Ó, na faixa certinha ali, ó. Ixi, o pior que eu parei na vaga de 12, esqueci de pegar o cartãozinho do meu marido. Não peguei, não. Engraçado, tá cheio de carro aqui, mas não parece que tá cheio aqui não. Mas tá cheio de carro lá embaixo. E carro pra entrar também, que eu vi. Esse vestido é minha cara, olha o preço, 150. Eu gosto de vestido assim, ó. Tadinho, amo. Dá uma espiada aqui rapidinho. Olha eu. Olha o vestido da pessoa curtinho. Vamos ver o que tem de bom aqui pra eu bisbilhotar. Essa calça, eu tenho uma vontade de comprar calça assim, ó. Mas eu não gosto do meu corpo quando eu visto. Blusa marrom bonita, eu gosto de marrom. Roberto Carlos que eu não gosto. Aqui na van não tem estilo de roupa que eu gosto. Os vestidinhos soltinhos, sabe? Você não acha, quando você acha é muito caro. Aí tem uns vestidos mais assim, ó. Aí não gosto muito não. Olhei todos os vestidos, não gostei de nenhum. Gostei dessa calça. Essa eu gostei. Gente, acabei de pagar a conta. Peguei uma calça pra mim que não resisti. 3 panos de prato. Porque eu peguei uns panos de prato que outro dia. Muito, muito, muito bom. Em casa eu mostro pra vocês. Eu lavei eles e ficou mais grosso ainda. Absorve bastante água. Eu amei, 10 reais. E aí eu peguei uma calça marrom pra mim. Não resisti, peguei aquela calça. 120 reais. Vamos embora agora. Achei que tava fechado, eu levei um susto. Se bem que já tá na hora deles fechar já, né? Se eu fosse lá na minha irmã, que a minha mãe queria que eu descesse, ia fechar, não ia conseguir pagar a conta, ia virar um mês, aí é mais juros ainda. Meu marido fica pé da vida, que detesta pagar juros, sabe? E eu fico enrolando, mas é porque tinha todas essas correrias em casa e aí eu fico cansada, né? Muita coisa pra fazer. Ele não quer nem saber, ele fala, não vou pagar juros, paga direito. Enfim, gente, já paguei.
E agora pra casa. Minha cabeça tá doendo, hein? Vixe. Tá doendo minha cabeça hoje. E essa dor de cabeça ardida que eu tô sentindo. Nossa, é um saco que dá enjoo. Por que eu tava com enjoo de manhã? Era enxaqueca que eu ia ter. Ah, que saco. Aí agora eu vou pegar a pizza pra casa. Já são... Nossa, meu filho deu um perfume muito bom pra minha mãe. 7,25. Perfume muito top, muito gostoso. Eu amei o cheiro do perfume. Gente do céu. Pensa num perfume bom. Aí eu costumo passar por dentro, mas eu vou passar aqui, sabe? Um lugar um pouquinho mais difícil. Porém, eu vou chegar mais rápido em casa. Eu vou passar por dentro ali, ó. Vou demorar mais pra chegar em casa. O ruim é que aqui é cheio de semáforo, né? Enfim. Aí eu tô aqui, ó. Logo libera ali pra mim. Eu lembro quando eu vim da escola à noite. Eu trabalhava no Norino Fabre. Mais um semáforo pra entrar pra aquele lado ali que eu vou. Já tô no outro semáforo. Eu tô besta de ver. Olha que pouquinho de carro. Nossa, na semana esse aqui tem tupetado de carro. Não tem quem passa aqui. Olha a diferença. Já estou mais perto de casa, que no restaurante que eu sempre pego churrasco. Seis piscou, já tô na rua da minha casa, já chegando na minha casa já. Ai, tem cada gente que dirige tão loucamente. Sabe assim, a pessoa tá de um lado, ela quer ir pro outro lado. E por que ela já não fica do outro lado certo, né? A Sari vai ficar doidinha ali gritando. Enfim, cheguei em casa, morrendo de cabeça. Eu tirei uma mala de 33 quilos. Roupas novas, mas que eu não uso mais. Barriguda grande, o neném tá crescendo, né, amor? O bebê tá crescendo rápido. Bom dia pra vocês. Que hoje é segunda-feira e eu tô com aquele ânimo, com aquele astral que ontem eu acordei muito cedo para poder fazer a prova do concurso público, que tá aqui o meu gabarito, ó. Pensa no tamanho do texto. Olha aqui da primeira questão. Olha só. Aí eu fiquei com dor de cabeça, já tava com um pouquinho de enjoo de manhã, quando eu acordei bem cedo, né? E a minha cabeça doeu muito. Aí, o que que eu fiz ontem? Eu vim pra casa, depois do almoço, peguei... Oh, meu Deus, tô falando besteira. Eu vim pra casa, depois do concurso, passamos ali naquela delegacia, ali do lado do restaurante, que é uma churrascaria que eu gosto muito. Tô te falando lá com creu hoje. Tanto cansada que eu tô mentalmente, não é fisicamente não, é psicologicamente. Então a gente pegou a comida, veio para casa, almoçamos. Depois eu tirei um cochilo, meu marido foi pra chácara. Aí eu levantei depois, tomei um banho, me vesti, fui para casa da minha mãe levar o perfume dela que meu filho tinha deixado aqui para ela. E fui na van pagar a conta. Que meu marido fica brigando comigo, fica me chamando de caloteira. Que eu atraso de pagar a fatura. Fui, paguei, comprei uma calça lá pra mim, uma calça marrom bonita, que vocês vão ver aí no vídeo. E peguei uns 3 panos de prato, que eu gostei muito dos panos de prato que eu peguei lá, porque ele é bem felpudo, sabe? E é tipo atoalhado. Aqueles panos de prato que a gente usava antigamente, aqueles tecidos, né, de pano de saco que a gente chama, que muitas pessoas usam como pano de chão também. Ah, ele é terrível, né, para poder secar a louça. Ele não seca muito bem, não absorve bem a água e aí o pano fica todo maçarocado, todo molhado. E esses atoalhados eu tenho gostado mais. Então eu peguei 3, que eu já tinha pego aqui um outro dia, uns 4, foi 5, eu acho. Porque pano de prato pra gente nunca é demais, né? A gente sempre usa muito, porque o certo é você trocar um todo dia. Enfim,
por essas coisas que eu fiz. Aí eu tava com muita dor de cabeça ontem, eu tive que tomar aquele coquetel de remédio, né? Aquele monte lá, pra poder melhorar a minha dor de cabeça. E aí, consequentemente, no outro dia você amanhece como se eu tivesse de ressaca, porque é muito ruim ter muita dor de cabeça. A minha dor de cabeça ela é muito forte mesmo. Então eu tenho que tomar às vezes muito remédio. Gosto, não gosto, quem gosta. Mas, né, eu tenho essa enxaqueca. Aí eu acordei cedo até. Ih, tá acabando minha bateria aqui, ó. Acordei super cedo. E eu tô aqui no quarto, aqui com a Sari. Sari tá aqui, ó, deitadinha aqui, eu sentada aqui na cama falando com vocês, criando coragem para poder fazer limpeza, porque hoje começa a limpeza. Eu tenho que colocar um perfume no correio pro meu filho, que ele pediu, que é para um primo dele lá de Jataí. E eu acho que hoje eu não consigo ir, tem que trocar também o horário do dentista do meu marido no postinho de saúde, porque ele vai fazer cirurgia do outro olho a semana que vem. A gente tô aqui criando coragem. Segundona, não é nem 10 horas da manhã, estou aqui, ó, tentando criar coragem para poder fazer limpeza. Mas por que a enxaqueca? Que foi demais ontem e tá um pouquinho hoje, e aí eu fico com essa ressaca, assim, matutina. Já coloquei aqui o celular para carregar, eu tô falando com vocês aqui, ó, e tá aqui no carregador, carregando. Aí carregou um pouco aqui o celular e eu tava colocando algumas coisas aqui em ordem nesse celular aqui, né, limpando um pouco. E a minha amadinha acabou de acordar, ó, tá ali, a minha danada. Ela acorda lá do outro quarto e ela quer vir pra cá. E aí, como tava meu filho e minha nora aqui, ela sofreu por não estar aqui, porque ela tá acostumada, né, a ficar aqui nesse quarto. Eu tô vendo aqui que meu cabelo precisando urgentemente de uma pintura. Aí tava vendo ali o vlog da Cacau Schutz, que eu gosto muito de assistir ela. Aí ela tava pintando o cabelo dela, escureceu o cabelo, ela fez uma shampoozada e escureceu o cabelo. Eu, pessoalmente, gosto dela mais com cabelo claro, não gosto muito de cabelo escuro. Mesmo porque também o cabelo escuro, você tem que estar... Se o meu cabelo, claro, que é claro, né? Até que esse pedaço aqui, ó, mostrando a diferença do branco, apesar que ela não tem branco, né? Assim como ela fala, mas a diferença de cor, assim, é gritante. Então, tipo, você tem que estar fazendo manutenção sempre, fica feio, né? Eu não gosto. Bem que eu gosto de uma raiz escura e um cabelo claro, só que assim, fica gritante, né? Quando cresce, ó, não fica legal, não. Bom, eu liguei a câmera aqui agora de manhã, né? Pra poder contextualizar, né, o final do dia de ontem, pra poder começar o dia agora cedo. Vou tentar, tá, gente? Mandar 2 vídeos por dia. Quero ver o que o algoritmo vai fazer a meu favor. Então, gente, só para poder falar sobre a prova de ontem do concurso público que eu fiz de História. O que eu achei dessa banca SH Dias? Eu achei o seguinte, achei ela muito complicadinha, sabe, nesse texto, que ela colocou um texto aqui, ó, língua portuguesa, trecho do texto arado. Itamar Vieira Júnior, acho que deve ser escritor. Eu não gostei, achei o texto muito conturbado, muito complicado para poder entender. Tipo, como foi pego, como foi pego acho que de um livro, né? Foi um pedaço de um trecho, então o livro todo eu não li, deve estar, acho que o texto lá, né? Como tá meio sem sentido para mim aqui, acho que lá deve estar completo, né, no livro. Só que eu não li o livro, então acho que eles deveriam passar pra gente algo um pouco mais de entendimento, né? Porque às vezes a gente entende algo que quer dizer tal coisa, mas é melhor eles colocarem um texto, principalmente pra gente, que vai fazer uma prova. Acorda cedo, então você já tá meio desvairando, você tá meio tipo sonâmbulo ainda. Você não começou o seu dia direito, não esquentou os tamborins, né? Você não tá com a mente aquecida. Aí você vai tá com enxaqueca.
Não sabe quando você passou a noite, essa pessoa tava com alguma dorzinha, alguma coisa ou outra, aí a pessoa vai com a mente, tem que estar com a mente reflexiva para poder receber o texto, né? Então tem que ser um texto menor, mais claro, para a mente conseguir absorver por tudo aquilo que se passou à noite, né? E entender o que está escrito para poder ficar assim mais light, não para poder ficar martelando a mente da pessoa, para a pessoa ficar no desespero. Eu acho que eles fazem isso de propósito mesmo, que é para poder deixar a pessoa, sabe, perdida, confusa, para ir mal na prova, de certo, para poder, tipo assim, ó, aquele que é mais jovem, que está um pouquinho mais absorto, né, das preocupações do dia anterior, dormiu bem, não saiu à noite, não teve noitada, não teve dor nem nada, vai se sair bem na prova. E porque senão, tipo, acho que todo mundo se sai bem na prova. Então acho que meio que eles fazem de propósito, só pode, né? Para escolher exatamente o melhor, só pode. Só sei dizer para você o seguinte, que eu não gostei, achei esse texto muito confuso, que eu vou ter que fazer aqui um resuminho para vocês do texto que tá lá. O texto tá assim, ó. Dona Ana, que é uma senhora que é avó de duas crianças, né, está dentro de uma casa que tá, possivelmente é no sítio. Então, Dona Ana sempre conta histórias, né, que eu não sei como estava o texto no livro, para as duas crianças. Aí essas duas crianças vão crescendo escutando essa história cheia de mistério. E no belo dia, essas crianças um pouco maior vai na casa de Dona Ana que é a avó. Aí a avó vai pro meio do mato, fazendo não sei o quê. E essas crianças muito curiosas, de ouvir falar muito, né, sobre uma tal mala, que está debaixo da cama de Dona Ana, toda cheia de pó, suja, gasta com o tempo, né, assim, até meia fedida, porque fala até sobre o cheiro, né, pra você sentir, tipo, a sensibilidade do olfato e paladar, que tem os sentidos também, nesse contexto desse texto. E aí, essas crianças curiosas, são duas irmãs, né, então elas vão ficar competindo ali para poder ver quem que vai mexer com a mala primeiro, descobrir primeiro o que que tem naquela mala, para desvendar o mistério, para poder mexer com não é da conta delas, né, e curiosos como são as crianças, vai descobrir o que que tem ali naquela mala, que falam tanto. Elas vão lá, abrem essa mala, e aí quando elas pegam a mala, tem um pano velho, surrado, sujo, fedido, com uma faca dentro. Essa faca é enrolada nesse pano, acho que possivelmente ensanguentado, né? Velho, um cheiro de ranço, engordurado. Olha que texto mais, tipo, maluquete, né? Tô doido. E aí, essas crianças, olha isso que bota na prova. Essas crianças abrem essa mala, pegam esse pano, que acha essa faca que tá lá enrolada, e aí vai colocar na boca para sentir o gosto que tem. Gente, que coisa mais sem cabimento, coisa mais absurda, para sentir o gosto que tem a faca. E nisso que as duas crianças ficam ali brigando por causa dessa faca, né? Aí, porque elas querem quem vê, quem que desvenda o mistério primeiro. Mistério do quê? Bah, a gente tá com a cara muito em cima da câmera e eu tenho essa mania de ficar gravando com a cara em cima da câmera. Eu preciso habituar, acostumar de estar um pouquinho mais longe assim, ó. Até porque quando eu coloco na televisão ali, fica melhor para poder assistir. Pois muito bem, gente. Então, aí essas duas crianças começam a competir uma com a outra para poder ver quem que pega primeiro essa tal faca, coloca na boca para poder sentir o gosto. Que coisa mais maluca. E aí a outra criança, que são as duas netinhas de Dona Ana, vai pegar, vai querer tomar a faca da outra, que pegou a mala primeira, que descobriu o primeiro ali o mistério. Aí quando ela tá com a faca na boca, ela experimentando o sabor, né, que tem naquela coisa velha, antiga, suja, aí a outra acho que vai puxar e corta a boca da outra criança. E nisso, da outra menina, né? E nisso que aí a Dona Ana vem, né, e briga com elas. Então, tipo assim, aí a pergunta tem até um como lá de estruturado. Como é que eu vou saber se o lá é estruturado? Se é um momento ali somente que passou do texto para a gente poder fazer a interpretação do texto para poder responder as perguntas. Eu achei
muito sem pé, sem cabeça. Então, para dizer a verdade para vocês, eu não fui bem, tá? Nessa parte aí da prova, que foi o começo, né? Eu não fui bem. Ó, que é o texto aqui, ó. Quando foi para a parte de pedagogia e a parte de história, né, que é o específico, que as leis orgânicas da cidade de Hortolândia também, eu já fui melhor. Foi aonde eu acertei a metade da prova, porque são 20 questões. E aí, essa de onde que estava de português, gente, eu fui péssima, péssima. Essa interpretação do texto aqui foi até meu marido que corrigiu para mim a prova. Eu passei o gabarito para ele e ele olhou. Eu só acertei uma única questão aqui, dessa de português, tá? E depois fui para a legislação federal, eu errei algumas, né? Depois teve conhecimentos pedagógicos, aí eu já fui bem, conhecimentos específicos também eu já fui bem. Mas a legislação federal, interpretação de texto, eu não fui muito bem, não fui bem. Ai, gente, falar uma coisa pra vocês, viu? Porque assim, ó, por que eu tô reclamando do texto? Porque pelo tamanho do texto, até você ler tudo isso aqui, tá? Já foi, são 3 horas de prova, já foi 1h30, praticamente isso, porque você tem que ler para você poder entender o tal do texto. Então eu fiquei assim, eu acho que eu e muitas pessoas ficaram, nós ficamos a maior parte do tempo da prova, a gente ficou fazendo o quê? Interpretando o texto, né? Lendo o texto e interpretando o texto. Porque quando a gente chegou nas questões que a gente tinha que responder, né? Então a nossa cabeça já estava ocupada, pensada, a gente já estava irritado de tanto pensar, porque aqui você tem que ler o texto todo, né? Para você poder entender, o que que eu fiz para ainda para poder me ajudar, porque eu sei que às vezes tem alguns textos meio longos assim, em prova de concurso. Aí eu fiz, será que meu marido tá buzinando? Acho que não. Aí o que que eu fiz? Eu peguei e fui primeiro para as perguntas. Eu fui ler as perguntas. Quando eu vi o tamanho do texto. Então, eu li todas as perguntas, depois eu fui pro texto. Mas assim, as perguntas que tinha aqui para você interpretar o texto era coisa assim muito confusa, sabe? Era coisa tipo muito nada a ver. Aí, depois, teve aqui para você poder responder as questões aqui de português. Gente, eu nem me lembrava disso, porque para você estudar, quando você estuda interpretação de texto e tudo, é meio complicado, porque é muito conteúdo para você poder estudar gramática, um monte de coisa assim de português, para você poder responder numa prova. Então, o que que eu entendo? Que você tem que saber daquilo que você estudou. Por exemplo, português, tem que entender a gramática, um monte de coisa. A matemática, a numeração, numerais, um monte de coisa que engloba ali a coisa da matemática. Não é tipo, por exemplo, história que você estuda, né, assim, a passagem do tempo. Então, tipo, é meio complicado, porque às vezes você tem que estudar a banca primeiro, para saber o que que aquela banca pede, que fica um pouco mais fácil. Por quê? Como é que você vai estudar tudo? Não tem como você estudar tudo, porque você não sabe o que que vai cair. Porque já teve muitas vezes que eu estudei, chegou na hora da prova, não caiu nada daquilo que eu estudei. Então caiu outras coisas que eu não estudei, que tava lá também, que eles colocam, né, no edital. Mas quem que vai estudar aquilo tudo? Para poder dar sorte nisso daí, só pessoas que já estão acostumadas a fazer cursinho, né, sabe aqueles concurseiros? Só se for assim. Eu não faço isso. Não estudei muito, não pago para estudar. Tem muita gente que paga e que não consegue. O que que eu entendo? Eu entendo o seguinte, igual eu comentei para as meninas. Para mim, o que tem que cair lá na prova é justamente coisa que você sabe. Então, se quer coisa que você sabe, por exemplo, é coisa que você já viu na sua vida, que você já aprendeu, né? Não é coisa que você vai fazer um decoreba ali. Então, é o que eu entendo, que quando você vai fazer a prova e cai aquilo que você conhece, cai aquilo que você sabe, então você vai bem na prova. Se não cair aquilo, você não vai bem na prova. Porque às vezes é meio complicado esse negócio de estudar e não virar nada, sabe? E eu penso dessa forma. Aí a minha amiga Kellen Godoy,
não fez a prova e eu incentivei ela, né, a se inscrever no concurso. Ela se inscreveu, disse que o nome dela não estava lá na hora do coisa da banca e tal, e descobriu o nome dela estava na lista, mas não descobriu a escola, a sala, nada. Por isso ela não foi. Falou para mim que estava com cólica e não foi procurar a escola. Falei para ela, liga no 0800 da banca, do SH Dias, porque eles vão informar para você. Acontece de estar alguma coisa errada, igual no grupo das meninas ontem, elas estavam comentando, né, que teve lugar que elas que foram fazer a prova e que teve menina que o gabarito do tal nome dela estava no certo, ali no horário de manhã que ela foi fazer a prova, mas a prova era do pessoal da tarde, sabe, coisa assim. Então, às vezes acontece um errinho, uma coisa ou outra, né? Aí você tem que informar para a banca. Ela não informou e não foi fazer a prova de concurso, porque ela falou que não estudou. Eu não estudei nada também. Nada. É que eu tenho mais costume de fazer concurso, né? Mas nunca dá para poder saber, porque os concursos nunca são iguais. Eu já fiz VUNESP, SH Dias, tem um outro nome lá que eu não lembro, que eu já fiz lá de Sumaré, mas as que eu mais fiz foi essa, VUNESP e SH Dias. São as duas bancas que eu mais faço concurso. Eu faço concurso já há muito tempo, então tem uns que eu passo, uns que eu não passo, tem uns que eu estudo e passo, tem uns que eu estudo e não passo, tem uns que eu não estudo, eu passo, que eu não estudo, é assim. Então eu não fico mais perdendo meu tempo. Eu vou pelo calor da emoção, eu vou por instigar a minha mente, eu vou para tentar sorte. É isso. Mudei de posição aqui, gente, porque eu tava torta ali. Que eu tava tentando pegar o fundo de claridade, porque o fundo de claridade é melhor para você poder gravar, mesmo você estando longe. Então eu virei para cá, porque aqui, ó, tá de costa pra janela. Então é isso, gente. É uma, assim, é um negócio meio de sorte, um negócio de concurso público. E meu marido sempre fala pra mim. Eu sempre disse que eu não ia mais levar você para poder fazer concurso. Se quisesse, se você fosse sozinha, porque eu já cansei de levar e você nunca pegou vaga. Eu nunca peguei vaga. O concurso do estado mesmo, eu até fui muito bem. Eu estava dentro do número de vagas, que eram as 15 mil vagas que eles pediam. Daí, daqui a pouco, um monte de gente começou a entrar recurso, 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 recurso. E o estado, ele aceita todo quanto é tipo de recurso, para tudo. E ficou esse negócio para homologar esse concurso por muito tempo, depois que homologou, né? Aí eu saí das 15 mil vagas que eles estavam pedindo. Aí até conversei com uma amiga ontem, que foi a Cris, né? Falei assim, Cris, como é que tá o nosso concurso do estado lá? Será que sai alguma coisa? Será que dá certo? Até que a gente consegue nossa vaga de professora de história. Ela falou, esquece. Eu esqueci. Ela falou, esquece. Falei, eita, Cacilda. Esquece porque sei lá que acontece esse negócio de concurso, né? Se você não for bem nas primeiras vagas que tá ali, que precisa, fia, esquece. Esse negócio de ficar na lista de espera, muita gente já entrou, já conseguiu. Eu mesma nunca consegui. Só se o milagre for acontecer agora, porque nunca aconteceu pra mim. Nunca deu certo. Enfim, gente, era só isso que eu que abri o vídeo aqui hoje para poder conversar com vocês sobre essa prova do concurso público. Tem muitas pessoas que fazem concurso, né? E que tem medo de fazer o concurso, tem que tirar o medo da bolsa que tá no seu ombro, tirar esse peso de você e fazer. Faz que nem eu. Eu vou, tudo que vai aparecendo eu vou fazendo. Tem que fazer isso. Se você vai se dar bem lá na frente, você tenta para poder ver depois. Igual meus vídeos aqui, eu tô jogando vídeo. A hora que vai dar certo pra mim aqui, eu não sei, mas eu tô tentando, porque tudo na vez tem que tentar. Se você ficar parada esperando que só as coisas boas aconteçam pra você, às vezes a coisa boa não é pra acontecer pra você, acredito que tem pessoas que têm sorte, que parece que as coisas caem no colo dela, acredito que acontece. Mas tem muitas pessoas que não, tem muitas pessoas que através de muita luta não conseguem nada, tem muitas pessoas que tem que lutar e conseguem, é igual concurso, tem que ir, eu sempre tô indo, eu sempre tô aqui tentando. Mas eu tô aqui reclamando pra vocês que essa SH Dias é o ó. Eles deveriam diminuir esse tamanho do texto para não confundir tanto a nossa cabeça, porque a gente perde muito tempo lendo, e não é só ler, você tem que ler e entender, né? Então, para você ler e entender, você não consegue ler uma vez só. Eu li isso aqui, ó, acho que umas 2, 3 vezes, dependendo da pergunta que teve aqui, eu voltei tudo de novo. Então, você perde muito tempo, é um texto muito grande, ai, detestei, não tô aqui
dando desculpa, porque eu não peguei o número de vagas, né? Porque passei, acertei 22 questões. Mas, né, meu marido tinha contado 21 ontem, aí eu fui contar de novo. A minha amiga falou, conta de novo, contei, deu 22, né? Às vezes, sempre quando sai o gabarito, às vezes sai um pouco mais, né? A gente nunca conta direito e às vezes na pressa também, às vezes a gente coloca uma bolinha aqui, onde que a gente quer, depois apaga. Eu, por exemplo, aqui, ó, eu mudei bastante aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, eu coloquei a bolinha 2 vezes, ó. Ó. Então, eu não sei qual que é a bolinha exata, que nem meu marido circulou, pra poder saber qual foi que eu coloquei. Então, de repente, né, até tá certo que eu coloquei lá a mais, mas eu não sei. Vê se dá pra vocês verem aí, ó. Essa última de baixo aqui, por exemplo. Dá pra ver, gente? Olha lá, tem 2 bolinhas, tá vendo? Eu tenho essa mania de fazer isso. Então, só quando saiu o gabarito oficial pra poder saber. Enfim, ele contou 21, eu contei 22. São 40 questões, né? Então, pra poder passar, é metade da prova. É 20 questões. Vou mostrar pra vocês aqui o final, ó. Que são 40 questões, né? Tá a última aqui, ó. Onde que tá aqui o número 40? Aqui, ó. Que é essa última de baixo aqui, que é aqui, né? Ó. Que aqui é a resposta. Aqui o 40 é aqui embaixo. Então, foram 40, dá pra ver? 40 questões. Ai, meu Deus, cadê que o negócio 40? É aqui, ó. Ó. Tá ao contrário, porque eu tô filmando assim. Tá 40 questões aqui. Então, acertei a metade da prova, praticamente, né? Porque esses 2 pontinhos a mais, às vezes faz diferença, às vezes não. Mas pra dizer que foi a metade da prova, que é, tipo, passei, né? Sem estudar nada. Absolutamente nada. Mas, né? Porque é aquilo que eu falo, você estuda um monte, não cai nada que você estudou, você fica tão brava na hora, que às vezes cai coisa ali que você sabe e você, por raiva, você nem acerta. Por raiva, porque não caiu aquilo que você estudou. Então, eu fui bem, tipo, tranquila, sabe? Fui sem preocupação, falei, vou só pelo gosto de fazer a prova. Foi o que eu fiz, né? E eu tô sempre tentando. Eu sou uma professora, eu trabalho mais na substituição, né, do Estado, porque eu fiz concurso, passei também, igual eu falei pra vocês, né? Eu não fui chamada, mas eu passei também nesse do Estado, tá? Eu só não tava dentro do número de vagas. É sempre isso que acontece, eu nunca estou dentro do número de vagas. Se você não tá dentro do número de vagas, pra mim, praticamente, você não passou. Então, pra mim, é a mesma coisa de nada. Porque o importante é você passar naquelas vagas. E eu nunca consegui. Tem gente que é chamada depois, porque tem um prazo para poder, como é que fala, gente? Caducar o concurso? Tem. Mas tem gente que dá sorte de ser chamada. Eu nunca aconteceu. Eu já passei em várias vezes concurso público aqui de Hortolândia. Nunca aconteceu de eu ser chamada de dar certo. Uma coisa também que eu prestei muita atenção aí para quem faz concurso público, essas coisas, prova de processo seletivo. Eu acho muito, muito, muito mais difícil do que prova de concurso. Prova de concurso eu acho até muito mais fácil, sabe? As perguntas, as coisas que tem ali. De processo seletivo eu acho muito pior, mas muito pior mesmo. E aí, né, fazer o quê? Agora, quem sabe, né, chama, que eu duvido, porque ainda assim, essa vaga aqui não é vaga para você pegar a vaga, é vaga reserva. Meu marido falou para mim ontem assim, pra que você foi fazer esse concurso uma vaga reserva? Para ser reserva, não é nem para você se apossar do cargo. Eu falei, é porque eu gosto de fazer concurso, só por isso. Então é isso, gente. Eu vou, né, desligar aqui a câmera para poder subir o vídeo e abrir um outro vídeo, porque pelo menos aqui eu sei que também eu estou pleiteando uma vaga, né, de ser monetizada, né, de ser contratada, porque quando você é monetizado no YouTube, você é contratado. Então, na vida, estou sempre tentando. Eu nunca deixo de tentar. Eu não consigo muita coisa até hoje, né? Mas eu estou sempre tentando. É igual o casamento. O casamento também. Eu tentei conseguir.
Mas para você poder manter o casamento, você tem que estar sempre tentando. Eu tô assim também, sempre tentando, né? A gente faz que nem aquele povo fala, é matar um leão por dia. Então a gente tá sempre aqui pleiteando sempre a vaga de alguma coisa. Na vida é assim. Fico com pena, né, que a minha amiga Kellen desistiu, não foi atrás. Eu só deixo de ir, gente, só se eu esquecer e passar o prazo da prova, como já aconteceu comigo, acho que coisa de uma vez só, acho que foi só uma, mas eu nunca deixo de ir, eu sou terrível, eu sou persistente, eu sou daquele tipo que enquanto eu não consigo a coisa, eu não sossego, fico ali, ó. É isso. E vou encerrar o vídeo por aqui, olhando ali para minha primavera maravilhosa, né? Que me enche de orgulho de ver essa cor tão linda, encantadora, para poder me alegrar, né? Para poder me alegrar pela decepção dessa prova, mas é isso. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Tô sempre aqui passando dica de alguma coisa para vocês. Não é um canal de dica, mas tô sempre passando dica para vocês, principalmente sobre o YouTube. Depois eu abro vídeos para poder falar para vocês, né? Sobre quem tá começando o canal e agora e vai juntar vídeo. Eu sempre falo isso. Eu gravei esse vídeo, gente. Gravei o vídeo, tá aqui na minha galeria, inclusive ocupando espaço para poder explicar como é que você junta esses vídeos depois no editor. E assim, eu não gostei do jeito que eu fiz, né? Então eu vou fazer de novo, depois eu mando pra vocês verem. Eu posso até mostrar pra vocês, né? Data e tudo que tava aqui gravado, mas é que eu não gostei. Acho que foi à noite, não sei, eu não gostei. Então por isso que eu não mandei ainda pro vídeo. Pro canal. Menopausa é triste. Gente, é uma coisa que eu também tenho que correr atrás esses dias, agora que eu tô com um monte de exame pra poder fazer. Meu marido vai fazer cirurgia a semana que vem. Eu tenho que correr contra o tempo, inclusive limpar a casa, né? Então daqui a pouco eu abro o vídeo aqui da limpeza. Beijos, fui, se inscreve no canal, por favor, me ajuda. Pelo menos eu posso contar com você que tá do outro lado me assistindo. Se inscreve nesse canal, deixa seu like e compartilha aí com alguém que você queira compartilhar, porque eu sou professora, né? E às vezes tem alguém que precisa fazer concurso público e não sabe mais ou menos como é que funciona concurso, né? Que às vezes fica tudo louco estudando, a não ser que você seja concurseiro, que você pague, que tenha dinheiro para pagar com cursinho direto. Se você tem, então, né? Vai fundo. Se você não tem, tem que fazer que nem eu, tá sempre que tentando. Então manda pra sua amiga aí, que tem medo de tentar, falar pra ela que tem que ser que nem eu, tem que ir. Fui e fiz. Me dei bem? Não sei. Mas eu fui fazer. Beijos, até mais.